o MPF de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o André Valadão por homofobia, não pela fala deste culto que a gente estava mencionando aqui agora, mas também por declarações homofóbicas feitas por ele em outra ocasião. Outro assunto que está bastante em voga, né, desde ontem, na verdade, é a questão do pastor André Valadão, o pastor bolsonarista da Igreja Batista da Lagoinha, pastor esse muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e todos vocês devem ter acompanhado, né, a fala bizarra, homofóbica, o discurso de ódio disseminado por ele nesse último final de semana. É um vídeo que vem viralizando bastante, acredito que muitos de vocês devem ter já assistido. Na verdade, foi uma pregação que ele fez durante um culto em Orlando, nos Estados Unidos, no último domingo, em que ele basicamente sugeriu, incitou os seus fiéis a assassinarem pessoas LGBT, né? Ele depois divulgou um vídeo negando que tenha feito isso, dizendo que ele se referiu à Bíblia, que não sei o quê, mas na prática foi o que ele fez, né? Eu vou até reproduzir aqui a fala exata dele, e aí fica para avaliação de vocês se ele incitou ou não a morte de pessoas LGBT, né? Mas ele disse o seguinte, no meio de uma pregação de um culto evangélico transmitido para centenas e centenas de pessoas. Ele disse assim, abre aspas, essa porta ele está se referindo à homossexualidade. Essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Agora é hora de tomar as cordas e voltar a dizer, não, pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse, agora está com você. Eu vou falar de novo, está com você. Essa foi a fala, fecha aspas, essa foi a fala do pastor André Valadão no culto no último domingo, dizendo que Deus, se pudesse, matava todo mundo, mas que agora é com vocês. Ou seja, incitando os fiéis a assassinarem pessoas LGBT. Pois bem, essa fala criou uma enorme repercussão negativa, claro, né? E já, inclusive, ensejou ações pedindo investigação criminal contra o pastor André Valadão. Ontem, por exemplo, o senador Fabiano Contarato entrou com uma ação no Ministério Público Federal em que ele pede a prisão preventiva do pastor André Valadão por homofobia, que é crime, né? E ontem, no mesmo dia, o MPF de Minas Gerais abriu um inquérito para investigar o André Valadão por homofobia, não pela fala deste culto que a gente estava mencionando aqui agora, mas também por declarações homofóbicas feitas por ele em outra ocasião, né? Então, agora, novas ações apresentadas ao Ministério Público que podem ensejar investigações criminais contra o André Valadão vêm à tona, e a gente fica esperando aí para que, de fato, ele seja investigado e ocorra algum tipo de punição, porque é um discurso violento, é um discurso de incitação à violência e que atinge muitas pessoas, né? Chega a muitas pessoas. Esse culto foi realizado nos Estados Unidos, mas transmitido através das redes sociais para brasileiros, e isso mobiliza uma legião de pessoas, isso acaba legitimando um discurso de ódio que é criminoso e que deve ser combatido, né? Ele está falando sobre matar pessoas LGBTs, né? Não tem nem o que falar sobre isso. Isso é, de fato, um crime que deve ser devidamente apurado. E aí, sobre isso, a gente tem uma novidade hoje, que é a manifestação do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Ele usou as redes sociais para comentar este caso do André Valadão e criticar também não só o André Valadão, como outros pastores bolsonaristas que propagam discurso de ódio através das redes sociais, né? O Dino disse o seguinte em seu Twitter: o suposto cristão que propaga ódio contra pessoas por vil preconceito tem no mínimo 2 problemas. Primeiro, com Jesus Cristo, que pregou amor, respeito, não violência contra as pessoas. Amar ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus:
segundo com as leis, e ele responderá por isso. Ou seja, Dino está sinalizando aí que está alerta para esses crimes cometidos pelo André Valadão e que ele vai ter sim que prestar contas à justiça, né? E não foi no governo Lula só o ministro Flávio Dino que repercutiu, que comentou essa fala bizarra, né, repugnante do André Valadão. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, também se pronunciou, né? Ele disse que essa propagação de ódio do André Valadão é criminosa e que ele deve prestar contas à justiça brasileira. Abre aspas aí para o ministro Silvio Almeida. O ódio é uma mercadoria, no sentido mais específico do termo, tal como aprendemos desde o século XIX. O ódio, portanto, tornou-se fonte de lucro para empresas, inclusive aquelas que administram as chamadas redes sociais. Mas, além disso, o ódio tornou-se fonte de popularidade, uma forma de existência para pessoas sem escrúpulos, pois sabemos que o ódio gera engajamento, o que é fundamental para o que chamamos de economia da atenção, disse aí o ministro Silvio Almeida. E depois ele criticou o que ele chama de mercadores da fé, mandando um recado, né? Abre aspas. Sabemos também que o ódio é fundamental para os mercadores da fé, para os fariseus, que manipulam a fé das pessoas de cima dos púlpitos, servindo apenas para destilar seu ódio. Essas pessoas não estão acima da lei, não estão acima da Constituição, em um Estado laico no qual as pessoas têm todo o direito de expressar sua religião, mas também têm o direito de não ter religião. Certamente prestarão contas à justiça brasileira, não tenham dúvidas disso. Pois bem, André Valadão, então, aí sendo alvo de críticas efusivas de ministros do governo Lula, alvo agora também de inquérito do Ministério Público por outras declarações homofóbicas, e agora essa nova, em que ele incita a morte de pessoas LGBT, deve ser também investigada pela Justiça, e o Miguel já está aqui conosco. Boa tarde, Miguel. Tudo bem?